Olá, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. Gostaríamos de estar juntos, podemos cultuar a Deus, mas é importante salientar que o templo está fechado. Mas nós, que somos a Igreja de Cristo, viva e atuante, nós não. Nós estamos firmes e fortes, aguardando o retorno de Cristo. Nesse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, eu pensei em 2 textos bíblicos durante essa semana. E eu quero usar esses textos para nós conversarmos um pouquinho. O primeiro texto bíblico está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse capítulo vai tratar das coisas que acontecem nas nossas vidas. Temos momentos de vitórias, momentos de derrotas, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de ganhar e momentos de perder. E há mais um pedacinho desse capítulo que eu quero usar com os irmãos nesse momento. Versículo 5, parte B. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Parece que pelas circunstâncias é esse tempo que nós estamos vivendo. Afastar-se de abraçar. Não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos nos tocar. O ideal é que nos isolemos. E falando em abraço, eu lembro de uma história de quando eu era criança. Toda vez que eu aprontava alguma coisa e minha mãe precisava me corrigir, ela dizia: Carlinhos, vai lá buscar uma vara. Era assim que minha mãe me chamava, Carlinhos. Vai lá buscar uma vara. E eu, esperto, pegava a mais fina. Esse aqui é um exemplo. Pegava a vara fininha, trazia, limpava, descascava, tirava os nós e entregava na mão da minha mãe. Pronto, mãe, pode me bater. E ela forçava. Essa não dá, Carlos. Precisa de uma mais forte. Eu ia lá, pegava uma mais grossa, limpava, tirava os nós. Toma, mãe, essa dá. Ela forçava. Essa ainda não dá, Carlos. Pega uma mais grossa. Como eu sabia que não ia ter jeito, eu acabava partindo para a vara que ia ser a vara com a qual ia apanhar. Descascava, limpava, entregava na mão dela. Ah, agora sim, vamos lá para o quarto conversar. E, irmãos, a vara cantava. Não quero falar sobre correção de filhos. Mas dessa história o que eu me lembro é que apesar de apanhar, eu não gostava de apanhar, gostava de aprontar, mas não de apanhar. Depois de toda a surra, minha mãe me abraçava e me dizia: filho, eu te amo e eu preciso te corrigir. Eu preciso que você cresça sabendo o que é certo e o que é errado. E agora, com 51 anos de idade, essa sessão de tortura das varadas, para mim, é uma história engraçada. Mas o abraço faz falta. O abraço da minha mãe me faz falta. E talvez é nesse momento que nós estamos vivendo de não podemos nos abraçar e não podemos estarmos juntos, que apareça o desespero. Mário Quintana disse assim sobre o abraço: Meu Deus, como é engraçado. Eu nunca tinha reparado como é curioso um laço. Uma fita dando voltas. Enrosca-se, mas não se embola. Vira, revira, circula e pronto. Está dado o laço. É assim que é o abraço. Coração com coração, tudo isso cercado de braço. O sentimento que eu tenho é que parece que nós entramos numa crise. E alguns têm sido afetados por essa crise. Alguns estão mais ansiosos, desesperados, preocupados. Como é que vai ser o futuro? E eu queria compartilhar outro texto bíblico com os irmãos que fala do povo de Israel, quando eles passaram por uma crise. Israel havia sido desterrado, foram levados como cativos para a Babilônia. E foram levados pelo próprio Deus, fruto dos pecados, fruto da desobediência de Israel. Israel chega na Babilônia e está assim, desesperado, sem alegria, sem motivação, sem poder comemorar, sem poder abraçar. E Deus, através do profeta Jeremias, manda uma carta para Israel. Capítulo 29 do livro de Jeremias, nós temos essa carta que Deus manda para o seu povo através do profeta. Versículo 1 diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo,
que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E ele começa a dar algumas orientações. E nesse capítulo, entre todas as orientações, eu queria destacar 3 princípios para as nossas vidas, que talvez sejam importantes e interessantes para nós termos em conta e levarmos em consideração nesse momento que nós estamos vivendo. O primeiro princípio está no versículo 5 e versículo 6. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerais filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Há uma instrução de Deus para que o povo se mantenha ativo. E o primeiro princípio é esse: no momento de crise nós precisamos agir ao invés de reagir. Por que é que Deus manda essa carta para Israel? E por que é que Deus dá esse princípio? Porque o povo de Israel havia largado mão da vida, não queriam fazer mais nada, estavam tristes, escondidos, desanimados, não viviam mais, não buscavam e não queriam mais tentar viver os propósitos, haviam esquecido das promessas de Deus, haviam esquecido dos cantos. Isso fica claro quando nós vemos o Salmo 137, versículo 2. O Salmo diz, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. O que o salmista está dizendo é o seguinte: o momento de felicidade, de alegria, de celebração havia sido largado. E Deus está dizendo para eles: olha, comecem a agir. No momento de crise, comecem a agir. Não há nada mais difícil do que agir no momento de crise, porque nós não sabemos para onde ir, mas nós precisamos agir. E é essa a instrução de Deus. Há uma ordem de continuidade. Há uma ordem de continuidade da nossa vida. Há uma ordem de continuidade da nossa esperança. Há uma ordem de continuidade do nosso propósito. Há uma ordem de continuidade da nossa fé. Há uma ordem de continuidade de olharmos para quem nós cremos. E o meu conselho, se assim eu posso dizer, é que nós nos mantenhamos em ação. O que quer dizer isso? Vamos aproveitar esse momento para nos aproximarmos mais de Deus. Vamos aproveitar esse momento para nos aproximarmos mais da nossa família. Vamos aproveitar esse momento para nos conhecermos melhor. Vamos aproveitar esse momento para conhecermos melhor o que Deus quer para nós. Vamos aproveitar esse momento para conhecer mais a Deus. Vamos agir. Vamos obedecer o que as autoridades estão dizendo que nós temos que fazer. Vamos seguir os conselhos das autoridades, dos médicos, mas vamos deixar a nossa vida ativa. Não vamos ficar em casa chorando, desesperados. Ah, meu Deus, por que isso acontece? Por que eu fui atingido? Por que chegou no nosso país? A palavra de Deus diz que todas as coisas acontecem debaixo do sol, para os justos e para os ímpios. A diferença é como cada um reage, e a diferença é como cada um entende. A ordem de Deus para o povo de Israel foi: olha, levanta a cabeça, vida que segue, continuem a fazer as coisas, continuem a casar, continuem a ter filhos. É claro que a gente não vai fazer isso nesse momento de isolamento, mas o princípio é que nós temos que continuar ativos. Nós temos que buscar em Deus a força, para que nós não fiquemos tristes, caídos, debruçados, mas para que nós possamos exercer as capacidades que Deus nos deu. O segundo princípio que eu vejo que é interessante está no versículo 8. Olha só que interessante. Porque assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo. Porque falsamente vos profetizam, eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Segundo princípio, seja biblicamente realista. A Bíblia já nos informava de que isso ia acontecer. No sermão apocalíptico de Cristo, que está nos evangelhos sinóticos, Lucas capítulo 21, Mateus 24, Marcos capítulo 13, ele previu essas questões, que haveriam pestes, que haveria um momento de sofrimento, que haveria um momento de perseguições, essa história de que crente não é atingido, essa história de que passa aqui um gel abençoado, tem igreja vendendo gel por R$500,
Não é bíblico. No momento de crise nós precisamos agir, no momento de crise nós precisamos ser biblicamente realistas. Precisamos entender o que a Bíblia diz, precisamos buscar o que a Bíblia diz e precisamos acreditar no que a Bíblia diz. Nesse mesmo sermão apocalíptico, onde Deus previu os problemas que aconteceriam, ele fala sobre a esperança de que ele voltaria. Nós temos que ser realistas, irmãos. Esse é o mundo em que nós vivemos. Problemas acontecem, problemas vão acontecer. O que nós não podemos é dar ouvidos a falsos profetas. O que nós não podemos é dar ouvidos a falsos testemunhos. O que nós não podemos é ouvir a nossa cabeça tentando nos afastar de Deus, a nossa tristeza tentando nos intimidar. Ouvir que os problemas são maiores do que os nossos deuses. Precisamos aprender a crer no que Deus diz sobre as crises, no que Deus diz sobre as nossas dificuldades. Nenhum de nós gosta de passar por dificuldade. Eu não gosto de passar por dificuldade. Não gosto de passar por doença, não gosto de passar por tristeza. Mas eu tenho que ser realista. A Bíblia diz que isso faz parte da minha vida. Isso faz parte, inclusive, do meu crescimento espiritual. A cada crise que nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós aprendemos e nós crescemos espiritualmente. Eu fico pensando na cabeça de Paulo, quando ele diz, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Quais eram as crises que estavam passando na cabeça dele? Mas me parece que a intimidade dele com Cristo fazia ele entender que havia uma realidade bíblica e de que essa realidade indicava que no mundo nós teremos aflições, mas de que há um Deus, de que há um futuro, de que há um propósito maior. O terceiro ponto que eu vejo nesse texto, e são versículos maravilhosos que falam ao nosso coração, estão a partir do versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Versículo 11, olha que interessante. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Primeiro princípio. No momento de crise, precisamos agir. Segundo princípio. No momento de crise, precisamos ser biblicamente realistas. Terceiro princípio. No momento de crise, foque os seus olhos na esperança. Como é que a gente vive o primeiro e o segundo princípio? Exercitando o terceiro princípio. Foque os seus olhos na esperança. Deus disse: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Deus tem um pensamento sobre o meu respeito, sobre o seu respeito, sobre o pensamento, sobre o respeito, a respeito da sua família, a respeito da nossa igreja. Me parece que Deus tem um grande bordado e Ele está bordando. Quando a gente olha um bordado, aqueles, eu não sei explicar, não sei como é que funciona, mas aqueles de linha, você olha de um lado, você tem uma imagem bonita. Quando você vira um monte de traçado que você não consegue entender. Parece que é assim que Deus está trabalhando. Há um propósito maior. Há um plano de Deus maior. Deus não nos deixou abandonados. Deus não nos deixou largados ao destino, ao bel prazer dos acontecimentos do mundo. Ele sabe quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Eu sei que os momentos são difíceis. Eu sei que nós estamos preocupados. Eu tenho medo, preciso trabalhar. Segunda-feira eu vou pegar trem e metrô para trabalhar. Alguns de nós não sabemos se vamos ou não sermos contaminados. Mas o que eu queria deixar para os irmãos nesse momento é que Deus tem o controle da situação. E que esse Deus que mandou o povo de Israel para a Babilônia, para ser tratado, para ser julgado, já tinha um propósito de trazer esse povo de volta e cuidar desse povo. Esse mesmo Deus que está deixando com que isso aconteça. Me parece que até mandei no boletim, deve sair num dos próximos boletins, falando sobre a vulnerabilidade do homem diante do vírus. A nossa vulnerabilidade, como nós somos pequenos diante dessas coisas. Um vírus tão pequenininho e invisível até, foi capaz de parar o mundo.
Parece que Deus quer nos mostrar algo. E o meu propósito nesse momento é que o irmão mantenha sua fé. Leia Eclesiastes capítulo 3, leia Jeremias capítulo 29. Esses capítulos vão mostrar que Deus está por trás, que Ele tem um propósito maior, que Ele tem um plano maior. Isso nos dá segurança, isso nos dá a garantia que por piores que sejam os nossos dias, Ele está conosco. Guarde esses 3 princípios. Vamos agir nesse momento, vamos ser biblicamente realistas e vamos focar os nossos olhos na esperança. A nossa esperança é Jesus, não só para os eventos deste momento do Covid-19, não só para os eventos das nossas vidas, que podem durar 50, 60, 70, 80 anos, mas a nossa esperança está no Cristo, no Filho de Deus, no Cordeiro Santo de Deus, que pode cuidar da nossa eternidade. E que o evento último e o propósito maior de Cristo é nos preparar nesse mundo para que nós estejamos com Ele no seu reino de glória. Eu estou orando por você, estou orando pela nossa igreja. Estou orando para que Deus tenha misericórdia de nós. E o desejo do meu coração nessa noite é que você guarde esses princípios e esse texto bíblico no teu coração. Que você leve esses princípios e esse texto bíblico para a sua família, para os seus amigos, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que acham que não há o que fazer. Precisamos agir. Vamos agir biblicamente. Para agir biblicamente, precisamos conhecer a Bíblia. Para conhecermos a Bíblia, precisamos ter a esperança no Cristo da Bíblia, que nos dá a fé e a certeza de que tudo que está escrito aqui é a palavra de Deus. Deus os abençoe. Deus guarde o seu lar. Deus guarde os seus filhos, os seus amigos próximos, os seus parentes. Deus guarde a nossa nação. E o desejo do meu coração de verdade é que nós saiamos desse momento de dificuldade mais humanos, mais preocupados com as pessoas. Que nós possamos dar mais valores aos nossos ajuntamentos. Quantas vezes nós deixamos de ir à igreja por uma coisa tão simples? E agora tem um monte de gente chorando porque não pode ir na igreja. Guarde essa palavra de Deus no teu coração. Guarde a esperança de Deus no teu coração. Fique firme. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e bendito é o teu nome. No nome bendito do teu santo Filho Jesus, eu entro na tua presença. Pedindo a Deus que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que o Senhor nos ajude nesse momento de dificuldade. Pedindo a Deus que o Senhor nos ajude a agir de maneira que o seu nome seja glorificado. Pedindo a Deus que o Senhor nos ajude a entendermos a tua palavra, de forma que o teu nome seja glorificado. E pedindo a Deus que o Senhor aumente a nossa esperança e a nossa fé, de forma que o teu nome seja glorificado. Para que, ó Deus, através desse momento de dificuldade, possamos levar o seu evangelho e que vidas possam ser transformadas, corações possam ser quebrantados e que o Senhor tenha liberdade de agir no nosso meio. Eu quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.